Conseguem me ouvir? Estão visualizando a tela já? Tô ouvindo. Pronto, eu vou fechar aqui minha câmera, só para ficar mais tranquilo para a gente, tá bom? E não correr o risco da internet falhar. Então, pessoal, me chamo Thalita, né? Leite, para os que não me conhecem ainda, eu sou fisioterapeuta intensivista, certo? E sou intensivista há mais ou menos uns 5 anos. Minha formação toda é em terapia intensiva, adulto. Então, assim, eu já estou há alguns anos engalgando por essa área, tá? E eu queria muito agradecer mesmo o convite de Fernanda por ter acreditado, né, e me trazido para ministrar essa aula, que é sobre um tema que eu particularmente gosto muito de falar e estudar, que é a mobilização e a prescrição clínica de exercício terapêutico no ambiente hospitalar, tá? Por que que isso é importante para a gente? Porque muitas das vezes, quando a gente está com um paciente hospitalizado, seja na enfermaria, seja no ambiente de terapia intensiva, muitas das vezes a gente só reproduz condutas, né? A gente sabe que o paciente ele precisa caminhar, a gente sabe que o paciente ele precisa se arestar à beira-leito, a gente sabe que o paciente precisa fazer exercícios, mas muitas das vezes eu repito isso em todos os pacientes, sem considerar a individualidade de cada um. Se eu fosse parar para perguntar a cada um de vocês aqui, é, pessoal, como é que vocês fazem para, de fato, prescrever uma mobilização e um exercício fisioterapêutico de forma individualizada? Talvez não fosse tão simples assim de responder, certo? E a nossa aula ela vem justamente com esse objetivo de tentar elucidar algumas questões. Nesse contexto, a gente bem sabe, né, dos impactos fisiológicos do imobilismo nos pacientes críticos. E eu falo críticos tanto em ambiente de terapia intensiva, mas também no ambiente hospitalar como um todo, visto que o paciente geralmente ele tem um caminho a ser trilhado, né, durante a internação hospitalar. Então, primeiro ele passa no ambiente de urgência e emergência, a depender da gravidade, ele faz no ambiente de terapia intensiva e depois é dada continuidade no ambiente de enfermaria. Às vezes ele nem chega aí para o ambiente de terapia intensiva, mas às vezes o paciente ele perdura muito tempo no ambiente de enfermaria. E aí, se a gente não tiver, né, certos cuidados com o paciente, esse paciente ele pode vir desenvolver alterações da funcionalidade, de força muscular, né, de hipotrofismo muscular, em uma proporção menor que um paciente crítico, porque ele não adquiriu uma doença crítica, mas devido ao imobilismo no leito. Então, quando a gente pensa em um paciente em terapia intensiva, a gente sabe que a gente tem um gatilho maior, que é a própria inflamação, o imobilismo e ventilação mecânica prolongada. E isso por si só já gera e favorece o aparecimento da famosa FAUT, né? E às vezes não só a FAUT, mas a miopatia e a polineuropatia do doente crítico. E essas condições, né, ela perdura, quando perdura por muito tempo, essas condições elas repercutem na falha no desmame, na dependência funcional, na redução da qualidade de vida, que isso por si só se dá o nome de síndrome pós-terapia intensiva. E o que é importante para a gente pensar nesse quesito? O paciente ele pode ter sequelas, né, da doença crítica até 5 anos pós a alta. E é importante a gente sinalizar também que existe uma linha, né, ascendente de recuperação e depois esse paciente ele adquire um platô. Como seria isso? O paciente que interna no ambiente de terapia intensiva, por exemplo, que ele desenvolve a fraqueza adquirida na UTI, ele tem uma janela de tempo de aproximadamente 3 meses para recuperar o máximo daquilo que ele conseguir recuperar nesses 3 meses. Por quê? Porque passando desses 3 meses, estudos mostram que esses pacientes eles adquirem um platô. E esse platô, ele perdura do quarto, quinto ou sexto mês até 5 anos pós-terapia intensiva. Consegui passar aqui. Porém, nós sabemos que nós fisioterapeutas nós somos profissionais do movimento, certo?
Só que nem todo movimento é exercício, embora todo exercício é movimento. Quem nunca viu, por exemplo, alguém da enfermagem, da medicina ou o próprio familiar chegar para a gente e dizer bem assim, veja, o paciente ele acabou de fazer fisioterapia. E aí, quando você vai procurar entender o que se trata dessa fisioterapia que o colega ou o acompanhante está sinalizando, é um paciente que acabou de se movimentar. É um paciente que acabou de deambular, por exemplo. Então, ele estava fazendo fisioterapia? Não, mas ele estava se movimentando. Então, nós temos duas esferas, na verdade, que são englobadas por uma esfera única, que é o movimento. O movimento por si só, ele não gera alterações adaptativas e fisiológicas no indivíduo. O que gera alterações adaptativas é uma prescrição de mobilidade com o objetivo, né? E muitas das vezes a execução de exercícios terapêuticos com o objetivo de adaptação fisiológica. Dentro desse contexto de movimento, eu posso pensar no aspecto da mobilização precoce, que nada mais é do que o fato de eu mobilizar esse paciente minimamente assistido nas primeiras 72 horas após a admissão na UTI. No entanto, se ele não é mobilizado nas primeiras 72 horas, esse paciente vai ter sofrido uma mobilização, na verdade, vai ter sido exposto a uma mobilização tardia. Porém, uma mobilização apenas sem critérios, ela só quer combater, na verdade, o imobilismo. Deixa eu refazer a minha fala. Uma mobilização sem uma prescrição adequada, ela faz apenas o oposto do repouso prolongado no leito. O repouso, o paciente vai estar lá paradinho. A mobilização sem uma prescrição adequada, ela só vai combater o imobilismo, certo? Então, qual o objetivo da mobilização de uma forma geral? Atingir marcos funcionais básicos, que são aqueles sedestação, ortostase, deambulação, a marcha estacionária. Então, a mobilização por si só, ela não tem um perfil padronizado. Mas quem aqui nunca quis evoluir um paciente para um marco funcional posterior, por exemplo, o paciente ele até então não conseguiu sair do leito ainda, não conseguiu sedestar à beira-leito, e o fisioterapeuta vai atender com o intuito de sedestar à beira-leito, né? Ou seja, você vai com a intenção de evoluir o marco de mobilidade, certo? No entanto, às vezes o paciente ele não tem pré-requisitos suficientes para conseguir atingir a sedestação beira-leito. Às vezes ele não tem o mínimo de controle de tronco e de cervical, tá? Às vezes você quer evoluir o paciente para ortostase e para deambulação. Só que às vezes o paciente não tem pré-requisito, né, suficiente de força, de resistência, de equilíbrio para conseguir, de fato, evoluir para uma deambulação. Então, pensem, mobilização é combater o imobilismo. Mas, às vezes, para eu conseguir evoluir funcionalidade desse paciente, eu preciso, dentro desse contexto de mobilização em movimento, prescrever exercícios que vá dar os pré-requisitos para esse paciente evoluir para o passo seguinte, que seria uma ortostase ou uma deambulação. Deixa eu passar aqui. Nesse contexto, quando a gente fala de marcos de mobilidade, a gente pensa logo na IMS, que acredito que todos conheçam. Então, você tem desde um paciente que é rolado passivamente no leito, né, com mudanças de posição, até um paciente que ele deambula de forma independente. Então, esses são os marcos de mobilidade que a gente mais conhece. No entanto, se a gente fosse colocar, né, duas colunas para dizer quais as principais diferenças, né, e quais os objetivos, o foco principal de uma mobilização por si só e de um exercício terapêutico, nós teríamos algo parecido com o que está exposto na tela. Então, o foco principal da mobilização é combater o imobilismo e prevenir complicações associadas ao imobilismo. Já quando se refere ao exercício terapêutico, você já está pensando em uma adaptação fisiológica direcionada
para um ganho de aptidão que o paciente precisa para atingir o próximo marco funcional. Então, em relação à dose, na mobilização, você não tem precisão de dose exata, mas quando você pensa em exercício terapêutico, você precisa de uma precisão elevada. Você precisa dizer que exercício vai ser feito, qual a carga que você vai dar, qual o volume de treinamento, qual a intensidade que você vai dar, se é uma intensidade leve, uma intensidade moderada, uma intensidade elevada. Em relação à progressão, muitas das vezes, na mobilização, nas mudanças de postura, evoluiu de ortostase para deambulação. Você avalia apenas considerando a tolerância ao exercício, a tolerância àquela mobilização, na verdade. Mas quando você vai para o exercício terapêutico, você pensa no quanto de sobrecarga você está dando àquela estrutura que você está treinando para essa sobrecarga favorecer uma resposta fisiológica. Então, pensando em exemplo prático, a gente tem aqui mobilização, sentar o paciente à beira do leito numa poltrona. Já pensando em exercício terapêutico, seria sentar o paciente à beira do leito, mas não só sentar, fazer um treino de sedestação ortostase, mas fazer por fazer, não, controlando a intensidade e a carga, que nesse exemplo seria por meio da percepção de esforço, essa escala de Borg que vai de 6 a 13, 6 a 15, enfim. Então, na percepção de esforço, pensando naquela musculatura, que nesse exemplo seria a musculatura de quadríceps, tá? De extensão de joelho. Quando a gente pensa em mobilização e prescrição de exercício, a gente sabe que a literatura tem demonstrado baixíssimos eventos adversos graves, né? Então, mesmo eventos adversos mais leves ou moderados, como a perda de dispositivo, a perda de um acesso, por exemplo, a literatura já tem sinalizado que essas ocorrências são bem baixas, então não são ocorrências graves, inclusive, para comprometer a segurança do paciente. Então, nesse contexto, eu achei pertinente trazer aqui justamente quais seriam essas contraindicações absolutas, que são pouquíssimas, que é uma hipotensão severa, uma insuficiência respiratória hipoxêmica grave, com FO2 maior que 60, PIP maior que 16. Não se assiste em relação a essa PIP maior que 16, certo? Porque pensando para qualquer mobilização, inclusive mobilização no leito, a gente não sabe que não vai sair com a PIP de 16, né, com o paciente deambulando, enfim. Qual seria a contraindicação absoluta cardíaca? Uma isquemia miocárdica e neurológica, as fraturas instáveis. Esse artigo aqui é um artigo de 2014, que ele traz em forma de semáforozinhos de quando é seguro mobilizar o paciente no leito e quando é seguro ou não mobilizar o paciente fora do leito. Que eu não vou me adentrar tanto, tá? Beleza, Thalita, tá? Agora eu já sei qual é a diferença entre mobilizar, né? Mobilizar, eu quero que o paciente saia do repouso no leito, mas quando é que eu sei que eu preciso progredir para um exercício terapêutico com prescrição de carga, prescrição de volume? Tá resumido nesse fluxograma, ok? Então, nesse fluxograma, ele já me diz em relação, pelo menos, à força muscular. Então, se o paciente ele teria uma mobilidade mais reduzida, é aquele paciente que não consegue ainda vencer gravidade no leito, esse paciente você foca a mobilização. As transferências de postura de deitado para sentado, de sentado para uma poltrona, que qual a intenção? Você reduzir o nível e o tempo de repouso em leito. Já em relação àqueles pacientes que já está evoluindo de mobilização, né, mobilidade assistida para ativa, então, é aquele paciente que já consegue vencer gravidade, por exemplo. Esse paciente é um paciente que é o chamado paciente apto para reabilitação, que seria o paciente para se iniciar um programa de exercícios com intensidade, carga, duração, que são valências que a gente vai discutir um pouco mais adiante. Vale ressaltar ainda em relação a quando definir se você vai só mobilizar o paciente, ou seja, tirar o paciente do leito, colocar o paciente para deambular, ou se você vai incluir a prescrição de exercício propriamente dita na conduta, vale ressaltar e prestar atenção em relação ao perfil do paciente. Por exemplo, é um paciente cirúrgico que ele foi para a UTI no pós-operatório de cirurgia de grande porte,
Porém, é o paciente que está com previsão de alta em 48 horas. Então, esse paciente, se é previamente isto, esse paciente não perdeu força muscular suficiente, né? Não vai ter tempo hábil para uma perda de força muscular, de função, de funcionalidade de forma considerável. Então, o que você quer? Reduzir o tempo de repouso em leito. Mas se é um paciente que evolui com um perfil clínico, por exemplo, que evoluiu com quadro séptico, evoluiu com intubação, e enfim, passou muito tempo em repouso no leito, você sabe que esse paciente tem grandes chances de evoluir para FAUT. Então, esse é um paciente que vale a pena você incluir a prescrição de exercício. Quando eu penso em prescrição de exercício fisioterapêutico, eu preciso pensar em 5 pilares. Quais seriam esses pilares? A individualidade biológica, especificidade, sobrecarga, progressão e reversibilidade. Quando eu penso em individualidade biológica, eu preciso entender que, apesar da minha pessoa e Maria, nós termos a mesma idade, a mesma altura e os mesmos hábitos, o meu organismo ele responde de uma forma determinada estímulo e Maria pode responder de uma outra forma. Isso porque nós temos a mesma idade, né, os mesmos hábitos, mas os fatores genéticos eles são diferentes. Imagine pessoas que são de sexos diferentes, de idades diferentes, de condições clínicas diferentes. Então, eu preciso considerar a individualidade biológica. O segundo princípio é a especificidade. Ou seja, se eu identifiquei que no meu paciente, eu não consigo evoluir a mobilidade dele, porque ele tem uma fraqueza muscular específica em membros inferiores, eu vou prescrever exercício para melhorar a mobilidade desse paciente, evoluir a funcionalidade, mas para que ele ganhe força muscular em membros inferiores, no ponto de garantir esse aumento da mobilidade futuramente, tá? Já no que se refere à sobrecarga, ela se diz respeito a se você der um estímulo X, o músculo vai responder com 2x. Exemplo: se você vai na academia e você treina, você nunca treinou, e começa a fazer rosca bíceps com 2 quilos, o seu bíceps ele vai aumentar em relação à força de flexão de cotovelo até a adaptação fisiológica, porque a sobrecarga desses 2 quilos é suficiente para gerar adaptação fisiológica. Se você passa 8, 10, 12 semanas com esses mesmos 2 quilos, essa sobrecarga já vai ser uma sobrecarga baixa. Então, esse músculo não vai responder mais a esses 2 quilos com a mesma proporção que respondia antes. Então, você precisa aumentar a sobrecarga para poder, de fato, continuar a ter efeitos de ganho de força de rosca bíceps, tá? A progressão justamente se refere aos aumentos graduais na intensidade, na carga e no volume. Então, imagine, o paciente ele não conseguia ficar em pé, ele conseguia ficar em pé de manhã, certo? Muitas das vezes, no anseio da gente conseguir fazer, a gente quer que o paciente fique em pé de manhã, de tarde e de noite, porém, ele não tem, muitas das vezes, reserva energética para isso. Então, às vezes, ele fadigou no período da manhã, deixou um pouquinho de reserva para tarde, ele conseguiu um pouquinho à tarde, à noite ele já está com dor, 2 dias depois ele está com dor muscular tardia. Então, a progressão ela precisa ser sistematizada, podendo ser aumentada a carga ou o volume ou a complexidade desse exercício que está sendo proposto. E o princípio da reversibilidade ele é interessante para a gente, por quê? Quem nunca evoluiu um paciente a ponto dele estar muito melhor funcionalmente, e aí a condição clínica do paciente piora, ele faz um choque séptico, enfim, e aí ele perde tudo que ganhou. É justamente o princípio da reversibilidade. Então, se eu paro de dar o estímulo, ou a condição clínica do paciente não permite que eu continue aquele estímulo, o paciente ele perde aqueles ganhos funcionais, seja qual for a valência, se é força, se é resistência, se é condicionamento aeróbico que a gente vinha conseguindo nos dias anteriores. Tá. Pensando em valências, o que a gente mais pensa em relação ao paciente hospitalizado? Em perda de força. Embora a gente diga,
A avaliação de força manual, que é um MRC, é algo muito subjetivo, porque eu consigo fazer de uma forma, mas fulano faz de uma outra forma. Eu imponho uma carga X manualmente, o outro colega impõe a carga Y. Eu sei que acaba sendo subjetivo nesse aspecto, mas é o que a gente tem padronizado no ambiente de terapia intensiva. Então, todas as vezes que eu tenho um paciente que no teste de MRC, que são os principais grupos musculares, né? E aí vem o movimento de flexão anterior de ombro, abdução de ombro, extensão de punho, extensão de joelho, dorsoflexão de tornozelo e flexão de quadril, que aí a gente consegue, né, no tradicional, quantificar em relação a essa força de 0 a 5, se o paciente tiver uma fraqueza menor, uma pontuação, na verdade, menor que 48, o paciente tem uma fraqueza muscular adquirida na UTI, certo? Se for menor que 36, essa fraqueza muscular é uma fraqueza muscular grave. No entanto, quem dá esse diagnóstico em relação à fraqueza muscular adquirida na UTI? O fisioterapeuta, porque é quem realiza o teste do MRC. Vale ressaltar que, para eu conseguir dizer que no ambiente hospitalar o paciente está com fraqueza e que essa fraqueza é adquirida na UTI, eu preciso excluir todos os outros aspectos que justifiquem uma possível fraqueza. Por exemplo, o paciente evoluiu com quadro neurológico, o paciente fez um AVE e evoluiu com hemiplegia. Então, é óbvio que tem algo além da fraqueza relacionada à doença crítica, que está reduzindo a pontuação no MRC desse paciente. De uma forma mais objetiva também, a gente consegue fazer a triagem de fraqueza muscular, certo? Por meio da dinamometria. E a gente tem pontos de cortes bem estabelecidos, que é menor que 11 quilos para homens e menor que 7 quilos para mulheres. Veja, Thalita, mas não é força de preensão? É realmente força de preensão. Mas o que os estudos dizem é que a força de preensão palmar tem associação com força muscular global. Então, por exemplo, se na admissão eu avalio um paciente, faço a triagem e ele já tem uma fraqueza de preensão palmar, você já predispõe que esse paciente tem uma fraqueza muscular. Então, o risco dele desenvolver uma fraqueza ainda maior no ambiente de terapia intensiva, enfim, hospitalar, é mais significativo. Tá. Já sei dos princípios relacionados à prescrição do exercício, certo? Beleza. Então eu preciso pensar como que eu vou prescrever esse exercício pensando dose e intensidade. Thalita, como é que eu faço para olhar para o paciente, avaliar o meu paciente? Eu já avaliei força por meio do MRC e vi que o paciente tem uma pontuação de 40 no MRC. Pronto, a partir disso você vai utilizar o FIT-VP, que é um método de prescrição de exercício que a gente consegue ajustar toda a prescrição para o quadro clínico do paciente, certo? Primeiro, o F é o de frequência. O fisioterapeuta ele consegue dizer se dá para aquele exercício específico, por exemplo. Você avaliou o paciente, você quer que o paciente ele consiga deambular 2 voltas na UTI e ele não consegue por conta de uma baixa resistência do sistema cardiovascular e você vai prescrever um exercício aeróbico, por exemplo. Você, como fisioterapeuta, precisa ter a expertise de dizer, veja, eu vou incluir o exercício aeróbico para esse paciente, certo? Quantas vezes ao dia? 1, 2, 3 vezes ao dia. Enfim, aí a gente vai ajustando gradativamente. Você pode começar com uma progressão menor e evoluindo com a frequência maior, na verdade. A intensidade desse exercício, se é a intensidade leve, moderado, grave. A intensidade, a gente tem meios de avaliar essa intensidade, certo? Pela percepção de esforço do paciente, se está naquela escala de Borg, na escala leve, nas pontuações moderadas, ou na pontuação mais intensa. Vale ressaltar que no ambiente hospitalar a gente trabalha com intensidade leve a moderada, não tem estudos que deem suporte para a gente trabalhar com alta intensidade, certo? Em relação ao tempo, que é a duração do exercício, daquele tempo de atendimento que a gente chama de sessões de exercício por si só. No ambiente de terapia intensiva, saiu um estudo recente, agora em 2026, que ele fala
que o tempo médio é 30 minutos, mas 30 minutos dividido durante o dia. Então, às vezes, um tempo de 10 minutos manhã, tarde e noite é suficiente para a gente atingir adaptações, favorecer adaptações fisiológicas no indivíduo, tá? O tipo do exercício, se o exercício é resistido, se vai ser aeróbico, se vai ser um exercício funcional, se vai ser um treino de equilíbrio de acordo com as necessidades do paciente. O volume, e o volume é muito importante, porque com base no volume a gente pode dar uma subdose ou um excesso de dose. Então, o volume nada mais é que a soma das séries, das repetições e da carga que você está impondo ao paciente. Então, imagine que de manhã, além de deambular, o paciente fez 3 séries de cada exercício. Flexão anterior, 3 séries de 10 repetições. De flexão anterior de ombro, de rosca bíceps, de extensão de joelho e treino de sedestação ortostase. Quando você, se ele faz isso de manhã, à tarde e à noite, quando você soma, o volume vai ser muito maior. E a gente precisa se atentar se o paciente tem reserva metabólica para tal, certo? E o P é o de progressão. Então, a gente precisa ter bem claro como a gente vai progredir esse paciente, certo? Então, como é que eu vou progredir as séries? Como é que eu vou progredir as repetições? Como é que eu vou progredir a carga? Ok? Pensando em prescrição, aqui é um modelo, certo? Pensando em frequência, 3 vezes ao dia, 2 vezes ao dia. Pensando em intensidade, a intensidade dentro do ambiente hospitalar, a gente preconiza que seja de leve a moderada. Pensando no tempo, um tempo médio de 15 minutos, lembrando que tem estudos que já sinalizam que 30 minutos é suficiente durante o dia, dividido em 2 ou 3 atendimentos durante o dia. Tipo, que vai ser de acordo com o quadro funcional do paciente e o que você quer ganhar. O volume, que a gente acabou de falar, as séries, repetições, intensidades e a progressão, que é o ajuste de carga e reavaliação. Pensando em progressão, isso é importante, porque às vezes a gente começa fazendo exercício resistido com 1 quilo para um paciente, e aí ele entra na UTI com 1 quilo e sai da UTI fazendo 1 quilo e vai para a enfermaria com 1 quilo. Então, a gente nunca evolui a carga ou nunca evolui as repetições, tá? Beleza, já sei como mais ou menos prescrever e ajustar minha prescrição de exercício dentro do conceito de mobilização do indivíduo. Só que o que precisa nortear isso é o objetivo. Você precisa olhar para o paciente, avaliar o paciente e dizer assim, do que o paciente precisa. E esse objetivo, o ideal é que seja traçado em conjunto com o próprio paciente, certo? Então, o objetivo em comum, sempre que possível, né? A gente sabe que tem pacientes que a gente não consegue fazer isso, certo? Então, pensando nesse objetivo, qual é o objetivo? Eu quero que o paciente deambule. O objetivo é evoluir funcionalidade do paciente para um IMS maior que 8, por exemplo. Se eu tenho esse objetivo é amplo. A partir desses objetivos, eu vou traçar metas. Meta 1, meta 2, meta 3, meta 4, ou metas a curto, médio e longo prazo, certo? Toda vez que eu traço essas metas, que é quem vai dar suporte a esses objetivos, essas metas ela precisa ser específica. Eu preciso dizer exatamente qual é a meta, qual é o ponto que eu quero chegar para aquele paciente. Ela precisa ser mensurável, ela precisa ser alcançável, realista e cronometrada. Como assim? Digamos que a gente quer evoluir IMS, o objetivo é IMS 8 antes da alta. Um objetivo geral, como meta, se o paciente ele não se adestou ainda, eu como fisioterapeuta vou colocar lá evoluir em MS maior que 3 nas próximas 24 horas. Então, ela é específica, porque eu quero evoluir em IMS maior que 3. Ela é mensurável, porque o IMS é maior que 3, eu consigo quantificar. Eu já avaliei o paciente e vi que ele tem o potencial de alcançar essa meta. Ela é realista porque as condições clínicas do paciente me permitem e ela é cronometrada porque eu sei em quanto tempo eu quero atingir essa meta com esse paciente. Tá, beleza. Mas, Thalita, veja, em relação ao MRC, eu acho muito subjetivo. E a gente não consegue calcular um RM no paciente na UTI.
Consegue. Consegue estimar um RM do paciente na UTI. Às vezes a gente acha que encontrar ou estimar um RM no paciente, que é uma repetição máxima, para a gente conseguir estabelecer exatamente qual a carga, qual a zona, né? Ali está numa zona leve, numa zona moderada, que o paciente em UTI a gente não consegue, mas a gente consegue. Esse diagrama, que é o diagrama de Houghton, deixa eu ver se eu consigo colocar o apontador aqui, ó. O diagrama de Houghton, ele me permite utilizar esse esquema, que é por regra de 3, em qualquer ambiente que eu esteja, seja no ambiente de UTI, seja no ambiente de enfermaria. Então, digamos que, como nesse exemplo 1 aqui, você entregou um halter de 1 quilo ao paciente, certo? E esse paciente, na flexão anterior de ombro, ele conseguiu fazer 4 repetições. 4 repetições foi o máximo que ele conseguiu fazer. Se eu vim para o diagrama de Houghton aqui, 4 repetições, ela se refere a 90% da URM. Então, essas 4 repetições, se eu fizer uma regrinha básica de 3, eu sei que uma repetição máxima, se eu fosse fazer um RM, o RM desse paciente seria 4,4 quilos, tá? Então, com base nisso, eu consigo estabelecer se eu quero trabalhar com 30%, com 40%, com 50%, para que esse paciente ele tenha a sobrecarga necessária para evoluir com um ganho de força muscular no ambiente hospitalar, tá? Um outro exemplo aqui em relação à extensão de joelho, a mesma coisa. Se eu tenho aqui uma caneleira de 1 quilo e ele conseguiu fazer 11 repetições, eu vim aqui 11 repetições, se refere a 80%. Faço regra de 3, eu sei exatamente qual seria um RM desse paciente. E aí eu consigo buscar naquela faixa de 30%, 40% se eu quiser trabalhar mais resistência, de 40%, 50%, 60% se eu quiser trabalhar mais força, e é em uma zona moderada, tá? Thalita, eu ainda não gostei dessa escala ou dessa pirâmide. Não tem problema. O paciente, ele também não quis fazer o teste de um RM. Não tem problema. Se você der o halter, se você fizer resistência manual, se você der uma faixa elástica ao paciente, e enquanto ele estiver fazendo aquele exercício que você prescreveu para ele, que você achou que é pertinente para ele ganhar força ou resistência muscular para evoluir em relação à questão funcional. E ele conseguir dizer de 0 a 10 quanto que aquele exercício está pesado ou leve, você consegue trabalhar, né, de forma objetiva e sem dar subdose ou excesso de dose a esse paciente, que é o Omni-Res. Tem Omni-Res para exercício de força de membro superior, tem Omni-Res para exercício aeróbico, tem Omni-Res para exercício de membros inferiores. Então, a minha prescrição ela só fica subjetiva se de fato eu quiser que ela seja subjetiva, tá? Pensando nesse Omni-Res aqui, nesse instrumento, a zona alvo é de 4 a 6, que seria uma zona de intensidade moderada. Tá, ok. Se o paciente ele não coopera, é difícil a gente prescrever exercício. É mais fácil a gente evoluir mobilidade do paciente. Às vezes a gente consegue que o paciente caminhe, mas você não consegue fazer com que o paciente realize aquele número de séries e repetições que a gente programou. E isso é fato, né? Tem pacientes que de fato não se aplicam. Mas se o paciente ele tem um score de cooperação maior que 3, que é aquele score de 5 pontos, que abre o olho, coloca a língua para fora, que a gente utiliza muito quando a gente vai estubar. Esse é um fluxograma adaptativo. Na verdade, foi adaptado do fisioterapeuta Daniel Lago, certo? Que ele estuda muito em relação à prescrição de exercício. E ele nos dá aqui exemplos de prescrições de exercício para membros superiores. Então, aqui, ó, pensando que esse paciente ele tem uma força de membros superiores menor que 3, por exemplo, como seria uma forma de prescrição de exercício? 1 a 3 séries de 10 a 15 repetições dos principais grupos musculares, flexores e abdutores de ombro, flexores e extensores de cotovelo e exercícios de diagonal. E assim sucessivamente em relação à força grau 3 e forças de membros superiores maiores que 3.
Aí você diz, Thalita, mas por que exatamente de flexores e abdutores de ombro? Parece que todo mundo faz todos os mesmos padrões de exercícios para todo mundo. Porque esses são os músculos antigravitacionais. Se a gente for avaliar, de fato, a fraqueza, estudar a fraqueza muscular adquirida na UTI, ela é predominantemente proximal, porque a gente tem uma predominância de fibras musculares tipo 2B, tipo 2X, né? Então, nesse quesito, as fibras elas acabam se transformando em fibras tipo 1 durante a doença crítica, e além disso, ela acaba se degradando muito mais em relação a catabolismo proteico, mesmo na doença crítica, do que as fibras do tipo 1. Aqui é um outro modelo de prescrição, certo? Que é um modelo de prescrição para exercícios de membros inferiores. E aí ele fala, né, de 1 a 3 séries, de 10 a 15 repetições dos principais grupos musculares, né? Menor, quando a força de membros inferiores é menor que 3, quando a força é igual a 3, ou quando a força de membros inferiores é maior que 3. Então, aqui, ó, de 1 a 3 séries, de 8 a 12 repetições dos principais grupos musculares. E quando maior que 3, que o paciente ele já se adesta à beira-leito, ele já vai para a poltrona e que ele tolera exercícios resistidos, a gente pode usar aquele Omni-Race que eu mostrei a vocês de 4 a 6, que funciona para membros inferiores também. Ou posso usar um percentual de 40 a 60% da 1RM, que a gente já aprendeu a fazer naquele diagrama de Hawkins. Então, eu poderia fazer de 1 a 3 séries, de 8 a 15 repetições. Você diz, ah, mas está muito fácil. Não, não tá. Porque muitas das vezes, quando você vai fazer pela primeira vez, o paciente consegue fazer uma série de 8 repetições. E se você vai progredir, principalmente em relação a volume, antes da progressão de carga, se era 1 quilo, para você passar para 2 quilos, você vai primeiro evoluir o paciente para 2 séries de 8, quem sabe 3 séries de 8, 2 séries de 12 e uma série de 10, até chegar em 3 séries de 15 repetições. E aí, se o paciente atingiu as 3 séries de 15 repetições, aí o paciente já está apto a evoluir para o próximo nível de carga, ok? Tá, muito bonitinho em relação ao exercício resistido. Mas e aquele paciente que eu retiro do leito? Ele tem até força, mas eu vou deambular com o paciente dá meia volta na UTI e assim, faz taquicardia, faz dispneia, taquipneia, cai 5 pontos da saturação, saturação que estava 96 ficou 90 lá. Então, esses são sinais que o paciente tem uma baixa capacidade aeróbica, um baixo condicionamento cardiovascular. Como é que eu faço o teste para, de fato, realizar exercício aeróbico no paciente, a fim desses exercícios ter efeito fisiológico e favorecer o aumento da capacidade cardiorrespiratória? Às vezes a gente coloca o ciclo ergômetro lá, membros inferiores, 5 minutinhos, e aí a gente pergunta, cansou? Ele, cansei. E a gente tira e não sabe se necessariamente a gente fez um placebo ali, fez só movimento, ou se de fato a gente fez exercício que de fato vai ter uma resposta fisiológica. Esse é o teste de marcha estacionária de 2 minutos, que a gente pode fazer com o paciente, se ele conseguir realizar a ortostase. Então, imagina que você bota o paciente em ortostase, pede para ele fazer 2 minutos seguidos de marcha estacionária, elevando o joelho até a região de crista ilíaca. Se ele faz menos que 65 passos, esse paciente tem um baixo condicionamento aeróbico. Aí você pode dizer, Thalita, mas veja, 65 passos em paciente em UTI é impossível. A gente quase nunca vai conseguir. Não tem problema. A gente pode simplesmente pedir para o paciente fazer a marcha estacionária e ver nessa primeira série de marcha estacionária quantas repetições o paciente conseguiu fazer. Então, digamos que você pediu para ele fazer e ele conseguiu fazer 20 repetições. E foi o máximo que ele conseguiu. Essas 20 repetições se referem ao 100% dele. As próximas 2 séries, 1 ou 2 séries de marcha estacionária que você for fazer, você vai calcular 70% dessas 20 repetições. Então, você está trabalhando aí em 70% do máximo que o paciente conseguiu fazer. Como sugestão de prescrição, a gente pode considerar a zona-alvo de Borg de 3 a 5, a gente pode usar a frequência cardíaca máxima de treino, a de reserva,
ou considerar um aumento da frequência cardíaca maior que 20, entre 20 e 30 na frequência cardíaca de repouso, tá? Eu vou falar um pouquinho mais. Então, aqui, ó, pensando na intensidade do exercício aeróbico, você tem o Borg, que é o completo, e o Borg, que é o modificado, né? Então, o ideal é a gente trabalhar na zona de leve a moderada, ou a gente pode usar uma escala de Omni-Reis da mesma forma para um ciclo ergômetro, por exemplo, se você estiver trabalhando com o paciente. Pensando que a gente quer trabalhar numa zona moderada, a gente trabalharia entre 3 e 6. São instrumentos que dá para a gente levar à beira-leito para o paciente, se ele tiver um cognitivo preservado e ele conseguir sinalizar onde está o alvo. Pensando não em intensidade, vai que o paciente ele não consiga sinalizar qual é a zona ali que ele está, se a pontuação é 3, é 4, é 5, a gente poderia considerar 20 pontos acima da frequência cardíaca de repouso. Vocês concordam comigo que se eu, porventura, tiver um paciente em UTI, que ele não seja cardiopata, ele não use beta-bloqueador, e aí ele estava com a frequência cardíaca de 60 em leito. Você tirou o paciente para deambular, colocou ele para fazer exercício, uma marcha estacionária, se não aumentou nem 10 pontos da frequência cardíaca de repouso, a gente não fez nada, a gente deu uma subdose. Porque quem é que vai fazer exercício e não se cansa? Quem é que vai fazer exercício e não aumenta a frequência respiratória? Se não aumenta a frequência respiratória, eu não aumentei a demanda de oxigênio. Se eu não aumentei a demanda de oxigênio, eu não vou melhorar a função mitocondrial. Se eu não melhorar a função mitocondrial, né, eu não melhoro o condicionamento cardiovascular do meu paciente. Tá. Não gostei nada disso. Eu tenho fórmulas. Tem a fórmula de Cavonet e tem a fórmula de Tanaka, pensando em frequência cardíaca máxima de treino. A mais conhecida é a de Carbone, ou Carbonet, que ele mesmo já disse que não é dele, que é simplesmente 220 mais a idade, menos a idade. Mas se a gente pegar um paciente de 50 anos, por exemplo, e calcular 220 menos a idade, vai dar uma frequência cardíaca máxima de treino de 170. Só que ninguém vai treinar em alta intensidade na UTI. Então, eu nunca vou treinar um paciente tentando atingir uma frequência cardíaca máxima de 170, né? Então, com base nisso, o ideal seria usar uma frequência cardíaca de reserva, que nada mais é do que a frequência mínima ou frequência cardíaca máxima, que seria os 170 que a gente calculou, né, fruto dessa fórmula, menos a frequência cardíaca basal de repouso. Então, digamos que a frequência cardíaca máxima de treino foi 170 e o paciente lá em repouso está com a frequência cardíaca de 70, que é a basal. 170 menos 70, a minha zona alvo de treino seria uma frequência cardíaca de 100. Então, quando o paciente estivesse lá no ciclo ergômetro, ou quando o paciente estivesse deambulando, eu ia aumentar a velocidade, a cadência da deambulação, ou a cadência da pedalada do ciclo ergômetro, para o paciente manter-se com uma frequência cardíaca de 100 batimentos por minuto, tá? Mas vale ressaltar que, vejam, essas fórmulas, elas não são específicas para pacientes, principalmente pacientes em unidades de cuidado intensivo. O que acontece é que a gente, no ambiente de terapia intensiva, a gente tem poucas referências em relação a essas fórmulas. Então, a gente acaba adaptando fórmulas das diretrizes de reabilitação cardiovascular para a nossa realidade. Então, eu preciso ter em mente que o meu paciente é um paciente crítico, que às vezes eu tenho um paciente cardiopata, que eu tenho um paciente arrítmico, que eu tenho um paciente com alteração cognitiva, às vezes um paciente beta-bloqueado, que por mais que eu eleve a intensidade de exercício, talvez eu não consiga atingir aquela frequência cardíaca alvo, tá? Então, eu particularmente gosto, na verdade, prefiro usar a escala de Borg quando o paciente consegue, quando ele é pertinente, ou muitas das vezes eu programo não, tenho como meta o aumento de 10 a 20 BPMs acima do repouso, quando ele não é beta-bloqueado, tá? Thalita, mas em relação a um ciclorrigômetro, por exemplo, ou uma marcha estacionária é fácil. Mas como é que eu faço para prescrever uma deambulação? Porque deambular por deambular não é fisioterapia, qualquer um deambula. Então,
a gente tem direto, né, no ambiente de terapia intensiva hospitalar, o acompanhante deambula, o técnico deambula, leva o paciente para o banheiro e volta, e isso não é fisioterapia. Então, quando eu vou deambular para o paciente, eu não posso simplesmente caminhar com ele. Eu preciso ter em mente que eu preciso de uma zona-alvo, de uma prescrição. Eu quero deambular, é uma deambulação contínua? Quantos minutos eu quero dessa deambulação? Não, não vou fazer, eu vou fazer com pausas. Eu vou dar 1, 2 voltas na UTI, vou atingir a frequência cardíaca máxima, ou eu deixei da primeira vez, o fisioterapeuta pela manhã deambulou, conseguiu 12 voltas na unidade e esse foi o máximo que o paciente conseguiu. Pronto, eu tenho 100% do paciente de manhã. À tarde, se eu quiser, eu vou trabalhar com 70% dessas 12 voltas, só que ao invés de dar uma volta ou as 12 voltas de uma vez só, quer dizer, 70%, né? O que equivale a 70%, eu vou fazer isso 2 vezes, 3 vezes, certo? Porque se ele conseguiu dar 12 voltas, você foi no 100%. E o 100% é uma intensidade elevada. Você não quer trabalhar em alta intensidade no ambiente de terapia intensiva. A zona segura é uma intensidade leve a moderada, tá? Eu posso considerar também um Borg de 3 a 5, a frequência cardíaca de reserva, os 20 e 30 BPMs, que a gente já discutiu. Treino de subir e descer degrau, que a gente faz em qualquer ambiente hospitalar, e um ambiente de terapia intensiva, se o paciente tiver critério, a mesma coisa. Coloca o paciente para fazer o treino de degraus lá e veja quantas repetições ele consegue fazer. O máximo de repetições que ele conseguir fazer foi o 100% dele. Com base nisso, eu vou calcular. Se ele conseguiu fazer 30 repetições, né, e foi o 100% dele, eu vou calcular 70% dessas 30 repetições e assim ir trabalhando. Ou usar o Borg, ou os BPMs como forma de progressão. Tá, falamos muito do exercício resistido, exercício aeróbico, enfim, como se fossem exercícios isolados. Mas a gente sabe que muitas das vezes nós não temos tempo hábil suficiente, né, para prescrever exercício para cada grupo muscular. Existem recomendações também em relação aos exercícios funcionais, ao treinamento funcional, inclusive no ambiente de UTI e enfermaria, tá? Então, os exercícios que a gente mais vê de recomendação é o sentar e levantar, certo? São os treinos de transferências para os pacientes que têm uma força muscular menor. Geralmente a gente não treina, né? De decúbito dorsal para sedestação, a gente já sedesta o paciente. A gente não treina de sentado para ficar em pé. Muitas das vezes a gente já ajuda o paciente a ficar em pé, mantém em ortostase, não faz esse treinamento. Ou às vezes a gente só faz o treino de sedestação ortostase mesmo, certo? Então, pensando nesses aspectos desse exemplo, a gente pode considerar essa diretriz e diz, não, o tempo vai ser do exercício vai ser de 15 minutos. E aí vai contemplar uma marcha estacionária, ou uma marcha estacionária mais um exercício de força, ou uma marcha estacionária mais um exercício de força e um treino funcional de mudança de deitado para sedestado, exercício de ponto simples no leito. Aí um exemplo de frequência, 2 vezes de 15 minutos por dia, ou 30 minutos por dia. Lembrando que a gente precisa entender que o paciente no ambiente de terapia intensiva, geralmente ele tem uma baixa reserva energética. Então, o ideal é que a gente quebre essa sequência de exercícios e divida realmente. Né? Se a programação é 30 minutos de exercício por dia, a gente pode dividir esses 30 minutos em 3 blocos de 10 ou 2 blocos de 15, e em um dos turnos só progredir em mobilidade e reduzir o tempo de repouso do paciente no leito. Já em relação à enfermaria, a mesma coisa. Esse protocolo nos traz o treino de sentar e levantar, o rolar no leito, treino de deitado para sentado, controle de tronco, e ele traz como diferencial escadas, né? Porque aí, pensando, se o paciente já for progredir para casa, para alta, às vezes no domicílio o paciente tem, né, que subir, o quarto é no andar superior. Então, o tempo médio, na verdade, seria do objetivo de 60 minutos de treinamento, né, funcional por dia. E aí poderia incluir a questão cardiovascular de 10 a 15 minutos, o treino de força e o treino funcional, sempre pensando em contemplar esse total de 60 minutos dia, certo?
Pensando em um outro aspecto, pessoal, no que se refere à deambulação, já estou finalizando, é o seguinte: alguns estudos têm apontado que se o paciente ele conseguir deambular ainda no ambiente hospitalar, cerca de 600 metros por dia, 600 metros por dia, e isso pode ser dividido entre manhã e tarde e noite. Esse paciente, assim que ele chega em casa, ele tem a capacidade de voltar à sua vida laboral do aspecto funcional. Vamos colocar em um outro contexto, não laboral, mas ele consegue muitas das vezes ir no supermercado ou na mercearia do seu bairro, fazer aquela comprinha, comprar o seu pão, certo? Então ele consegue ser funcional. Então é importante a gente estabelecer metas no que se refere à deambulação, quantidade de voltas, quantidade de metros e cadência, pensando que se a gente conseguisse atingir esses 600 metros, aí as chances desse paciente voltar à sua funcionalidade e à sua rotina, né, previamente do ambiente de internação hospitalar, seria mais assertivo, digamos assim. A gente sabe que muitas das vezes o paciente não sai tão funcional do hospital porque a condição clínica ela realmente não permite. No entanto, a gente precisa ter em mente que o que depender da competência fisioterapêutica a gente vai fazer. Muitas das vezes a gente se abraça muito ao ventilador mecânico porque não é algo fácil, né? Então a gente estuda muito ventilação mecânica, a gente se abraça com o ventilador e tal, mas isso o médico, o enfermeiro, ele consegue mexer também. E às vezes a gente fica com raiva quando o médico vai lá e muda um parâmetro que a gente ajustou, né? Porque às vezes a gente tem mais domínio, mas a gente precisa entender que o ventilador não é nosso. O que é nosso no ambiente de terapia intensiva é a prescrição de mobilização e exercício. Não adianta. Movimentar, todo mundo movimenta. O técnico de enfermagem, ele movimenta o paciente no leito. Às vezes a gente nem precisa estar lá para o técnico de enfermagem sedestar o paciente beira-leito para ele conseguir jantar e fazer a refeição. Então, se eu sou fisioterapeuta, até a sedestação do paciente, ela precisa ser bem prescrita, né? Porque senão eu estou só movimentando o paciente e não mobilizando da forma como é para mobilizar. Esse é um artigo que tem gerado muita repercussão, certo? No que se refere aos cuidados usuais em relação aos pacientes em terapia intensiva. No que se refere à prescrição de exercício e no que se refere à mobilização, tá? Então, ele sinaliza aqui nessa caixa 2 justamente a intensidade, que é a intensidade moderada. A gente precisa pensar no aumento da frequência cardíaca em torno de 20% da basal. A oxigenação a gente precisa considerar, quem sabe, favorecer uma queda de saturação de até 5%, desde que seja melhor que 90%, maior que 90%, né? E tudo isso me diz que a intensidade do exercício ou da mobilização que eu estou realizando com o meu paciente, ela está na intensidade ideal. E ele traz também alguns pontos de excesso de intensidade, né? Que é a taquicardia sustentada, que é a saturação maior que 5% da inicial, ou hipotensão. Ele traz também esse fluxograma em relação à questão da dinâmica e o feedback da mobilização, né? Que é a questão da avaliação funcional. Você vai selecionar a modalidade e o nível de mobilidade que você quer, qual o nível e o instrumento que você vai utilizar em relação à percepção de intensidade para que aquela mobilização e para aquele exercício esteja na intensidade correta, avaliar a tolerância, a capacidade de decisão para decidir se você vai progredir, se você vai regredir, enfim. E em relação aos desfechos, fica a minha sugestão de leitura aí, certo? Pensando nisso, corri horrores aqui, agora. Estou na intensidade moderada, deve ter aumentado uns 10 BPM na minha frequência cardíaca antes de iniciar. Aqui, eu venho reforçar, né? Eu acredito que todos vocês já saibam do simpósio, que é o segundo simpósio de fisioterapia hospitalar, que é em parceria com a Capacitar e o CEP Primavera. Eu tive a honra de participar ano passado e o evento foi sensacional.